Bom dia, a paz do Senhor Jesus, nesta manhã maravilhosa de glória. Hoje é 23 de maio de 2023, são exatamente 7h40 na nossa cidade. Na manhã desse dia estamos mais uma vez felizes, alegres, com a presença do Pai em nossas vidas. E nesta manhã convidamos você para nós mais uma vez falarmos com Deus. Bendito Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, eterno, santo, soberano, Deus de glória. Na manhã desse dia estamos gratos a Ti, porque o Senhor concedeu a nós mais um dia maravilhoso, mais uma manhã de glória, com a Tua presença através da Sua palavra. E na manhã desse dia eu Te agradeço porque Tu és santo e fiel. Agradeço a Ti pela minha vida, agradeço a Ti pela minha família, por toda a minha parentela, pelos meus amigos, meus irmãos. Agradeço a Ti, Senhor, porque Tu és santo. E na manhã desse dia apresento a Ti a nossa nação, terra abençoada, maravilhosa, as autoridades civis, eclesiásticas e militares, que Tu estende a Sua mão de graça e de misericórdia sobre cada um. Deus, na manhã desse dia, eu apresento a Ti as famílias enlutadas, que o Senhor venha consolar os corações. E aqueles que estão enfermos, Deus, seja fisicamente, espiritualmente, que o Senhor coloque a Sua mão de cura sobre cada um, cura e liberta de todos os males, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Nesta manhã, gente, estamos aqui mais uma vez felizes. Não temos motivo para ficarmos tristes. Certo é que a tristeza vem com certeza. A tristeza vem para mim, vem para você. O choro vem para mim, vem para você. Mas sabe o que a palavra diz? O choro pode durar a noite toda, mas amanhã a alegria vem. O choro pode durar toda noite. Oh, não chores. A alegria vem pela manhã. Seja forte, gente. Nós precisamos ser fortes. O choro dura a noite, mas pela manhã vem a alegria, porque o Senhor, Ele é o nosso socorro. E na manhã desse dia não podemos esquecer você, meu querido e minha querida, que está aniversariando nesse dia abençoado. Glória a Deus. Gente, que Deus possa te abençoar de uma forma grandiosa, e que você possa glorificar o Senhor por mais 365 dias, gente. Isso é magnífico, isso é maravilhoso. Não temos palavra para nos expressarmos diante do Senhor com tanta mortandade, com tanta coisa, com tanto acidente, muitas coisas ruins, e você aí sorrindo, feliz, alegre com sua família. Gente, isso é motivo de glorificar. Então você que está aí completando mais um ano de vida, que as bênçãos do Pai alcance você na manhã desse dia, que você possa se alegrar com a sua família. E meus parabéns para você. Glória a Deus, meus parabéns para você. Que você continue essa pessoa maravilhosa, e que o Senhor Deus esteja sempre com as suas mãos estendidas sobre você, e você sempre guardado aqui, ó, debaixo das potentes mãos de Deus, no nome do Senhor Jesus. E agora vamos de palavra, no nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer uma meditação no livro aqui, ó, de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 6. E vamos ver o que Deus vai falar para mim, para você, através dessa palavra hoje, nesse momento. Então, vamos ler a palavra de Deus e vamos receber esse alimento espiritual que alimenta a nossa alma, que nos fortifica, que nos ajuda a subir os degraus da fé. Eita, glória, dessa escada maravilhosa. Esse degrau da fé, o degrau da virtude, do conhecimento, e maravilha, e mais degraus precisamos subir para chegarmos bem pertinho do Senhor. E para nós subirmos esses degraus dessa escada, necessário é buscarmos sempre a Deus através da sua palavra. Glórias ao Senhor. E agora vamos ler essa palavra aqui, 2 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 até o versículo 6.
e vamos ver o que vai falar para nós. Nós só temos a receber, gente. Nada de ficar, mas essa palavra não. Eu, você, nós seres humanos só temos que receber a palavra. Não temos que ficar resmungando porque a palavra é isso e aquilo. Não, é Bíblia, e nós somos uns seres tão pequenininhos na presença do Pai, e Ele com a sua palavra tão linda, Ele ministra no meu e no seu coração. Então, vamos receber no nome do Senhor Jesus, segundo Pedro, capítulo 2, e versículo 1 a 6, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tarde a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, produzindo-as a cinza, ou seja, reduzindo-os a cinza, e pontuais para exemplo, aos que vivessem impiamente. Vamos ler aqui o versículo 7. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Palavra de Deus, não há o que ficar replicando, gente, sobre a palavra. É só praticarmos, é só deixar ela fazer efeito na nossa vida, no nosso coração. Não temos por que ficar discutindo sobre a palavra, isso, aquilo. Vamos só guardar ela no nosso coração. Não é isso, o salmista, ele recomenda, ele fala lindo, ele diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para eu não pecar contra ti. É isso que o salmista fala. Então, nós não temos que replicar, a Bíblia é isso, a Bíblia não sei o que, gente. Nós só temos que guardar, só temos que obedecer, só isso, só obedecer. A Bíblia, ela não erra. Muitas das vezes a palavra vem tão pesada que você não consegue praticar, não consegue cumprir, aí fica falando, criticando a Bíblia, a palavra. Não, gente, nós só vamos tentarmos obedecer, só isso que nós vamos fazer. Porque as pessoas que às vezes reivindicam contra a Bíblia, isso, não sei o que, é porque eles acham pesado, eles acham difícil. Realmente não é fácil, é difícil, é muito difícil. Mas nós podemos fazer sim, as coisas. Nós podemos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre dificuldade, coisas difíceis de se fazer, mas que precisamos fazer, isto é, se quisermos morar com Deus, e se quisermos entrar nos céus pelas portas, precisamos aprender a obedecer. E a gente vê aqui, olha, hoje nós vamos falar num tema muito lindo, olha, os verdadeiros cristãos assumem o que é verdadeiro, o que é verdade. Os verdadeiros cristãos não vão assumir coisas erradas, coisas feias, coisas escandalosas, mas os verdadeiros cristãos, eles vão assumir o que é correto, o que é certo, porque os cristãos, verdadeiros cristãos, eles têm que assumir o que é verdade. Nós devemos esquecer a mentira, gente, a mentira. A mentira não é bom de forma alguma, e a mentira, ela nos conduz a um lugar horrível. Então vamos praticá-la a verdade. Os verdadeiros cristãos assumem o que é verdade. E lendo esses versículos aqui no capítulo 2 aqui da epístola de São Pedro, a gente vê aqui no versículo 1 ao versículo 6 a palavra nos alertando
orientando, nos ensinando, falando para nós o que nós devemos ou o que nós não devemos fazer para podermos chegarmos na presença do Pai e morarmos para sempre com Ele na cidade que Ele prometeu para mim e para você. E Ele não vai voltar atrás. Se eu e você obedecermos, com certeza vamos chegar lá sim. E a gente vê aqui que Pedro, o que Pedro faz? Pedro, ele alerta seus leitores. Lá na época, Pedro alerta seus leitores com muito zelo e respeito dos falsos mestres. Ele fala, vocês têm que ter cuidado com os falsos mestres. Ele alerta para ter cuidado com os falsos mestres. E Pedro, ele se preocupa em descrever. Ele se preocupa em descrever em detalhado as suas crenças destrutivas. As crenças dos falsos mestres, que são crenças destrutivas. E Pedro, ele se preocupa em descrever em detalhes ou detalhado as suas crenças destrutivas, suas ganâncias por poder, o poder como negam a divindade. Pessoal, a ganância por poder. E Pedro também ele descreve como aqueles mestres, eles negavam a divindade de Cristo. Eles eram avarentos. Eles viviam em sensualidades pervertidas. E Pedro alertava sobre isso. Hoje não é diferente, gente, não. Hoje se multiplicou ainda mais. Se multiplicou ainda mais hoje o que nós estamos falando que Pedro fazia no passado, alertando aquele povo para se livrar dos falsos profetas. Hoje não é diferente não, os falsos mestres. Então, esses falsos mestres, Pedro falava, esses falsos mestres, eles exploravam o povo de Deus. Por isso, Deus decidiu castigá-los e resolveu dar socorro àqueles que permaneceram fiéis ao que é correto. É isso que Deus faz até hoje, Deus não mudou. Deus sempre fez e Deus vai continuar fazendo isso. Deus não vai mudar porque eu quero que Ele muda. Deus não vai mudar porque eu acho que isso não é legal. Não. Deus vai continuar Deus. Ele não vai mudar de forma alguma. Deus jamais vai mudar por causa do homem que é sua criatura, que foi Ele que fez, que é obra sua, jamais. Então, Deus não vai mudar. Deus vai continuar fazendo isso. Deus vai continuar fazendo isso. Deus vai continuar abençoando aqueles que estão obedecendo e sempre dando o apago por castigo, pagando por castigo aqueles que estão desobedecendo. E é isso que Pedro está dizendo aqui. Ele está dizendo que aqueles mestres falsos, eles exploravam o povo de Deus e por isso Deus resolveu castigá-los. Castigá-los eles e preservando aqueles que faziam as coisas corretas. E aqui, Pedro ilustra seu ponto de vista aqui, o ponto de vista de Pedro. O que ele faz? Ele ilustra a diferença entre os mestres que se auto-apontavam como um tal e os mestres de Deus. Então ele mostra aqui a diferença entre aqueles mestres que queriam ser o tal, que queriam mandar em tudo, que maltratavam as pessoas, que exploravam o povo de Deus. Então ele faz aqui uma diferença entre o mestre que se dizia o tal com aqueles mestres de Deus. E agora o que ele mostra para a gente aqui? A queda dos anjos. Na queda dos anjos, a gente vê aqui que Deus lançou os anjos em prisões para preservar os que permaneceram fiéis a Deus. Olha só aqui, gente, isso mostra para nós. Olha o versículo 4, que diz aqui, porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, Deus ele não poupou nem seus anjos, nem os seus próprios anjos, ele não poupou. Ele lançou nas profundezas do abismo, ele lançou na escuridão das trevas. Agora imagine um ser humano feito de barro. Se os anjos ele não poupou, ele vai poupar um ser humano que está errando 24 horas e continuando nos seus erros? Deus, ele faz isso.
Deus, ele lançou em prisões, né, para preservar os que permaneceram fiéis a ele. Então, é isso, não podemos jamais desobedecermos. Vamos tentar alcançar a nossa tão grande salvação, como o apóstolo Paulo sempre nos alerta sobre isso. Como escaparemos nós se não atentarmos por uma tão grande salvação? Então vamos atentar por uma tão grande salvação, no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas aqui, nos dias de Noé, Deus mandou o dilúvio, mas salvou Noé com a sua família. Por quê? Porque estavam obedecendo. E o restante foram para onde? O restante, gente, foi destruído, acabou. Foram tomados pelas águas do dilúvio. E já era. Por quê? Porque desobedeceram. Então, Deus, ele requer de nós desobediência. Ele não obriga nós sermos obedientes, mas ele mostra o que nós temos que fazer. Obedecemos a ele. Na época de Noé aqui, ele mandou o dilúvio, mas ele poupou, ele salvou Noé com a sua família. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam vivendo em obediência. Olha o versículo 5 aqui. O versículo 5, vamos lá. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Está vendo? Ele não poupou as pessoas, mas ele livrou Noé do grande dilúvio, daquelas grandes águas. Salvou Noé naquela arca com a sua família, seus filhos. Gente, isso é maravilha. Ele salvou Noé aqui com mais 7 pessoas aqui, que maravilha, cadê, E não poupou o mundo antigo, mas guardou a Noé. Guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas. Então, gente, vamos tentar nos obedecer. É difícil? Não é fácil não, mas a gente consegue. Glorificado seja o nome do nosso Deus. E aqui, gente, a destruição de Sodoma. A destruição de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu na destruição de Sodoma e Gomorra? Deus destruiu a cidade. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Mas Deus poupou Ló. Deus poupou Ló. Então, a sua esposa não foi poupada porque desobedeceu. E a palavra diz que ela transformou-se em uma estátua de sal. Ela olhou para trás. A ordem era não olhar para trás. A ordem era prosseguir olhando para frente, para o alvo que é Cristo. Hoje, gente, hoje eu e você não vamos nos transformar numa estátua de sal, mas se nós olharmos para trás, nós poderemos escorregar, bater com a cara num pau, pisar num buraco, cair, assim vai. Vamos olhar para a frente, para a frente. Jesus está aqui na frente, nosso alvo é Cristo. Então não vamos olhar para trás de forma alguma. Se olharmos para trás, nós vamos nos atrasar e é capaz de cair, nem prosseguir mais a caminhada em direção a Cristo, em direção a Deus, em direção à Nova Jerusalém de Deus. Então vamos olhar sempre, sempre para a frente. Olha só aqui o versículo 6, vamos ver, versículo 6, diz assim, e condenou a soberversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplos aos que vivessem impiamente. Aí aqui o 7, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Olha só, livrou Ló, gente. Sempre tem alguém que se livra, sempre tem alguém, porque sempre tem alguém que obedece, gente. É difícil, mas a gente consegue obedecer. Graças a Deus, aleluia. Não é nada fácil eu e você nos mantermos firmes no posicionamento. É difícil nós nos mantermos firmes no posicionamento pelo que é correto. O que é errado é mais fácil de fazer. O que é errado sempre vem mais facilidade. Agora, o que é correto, gente, não é tão fácil fazer. Não é tão fácil, até porque a nossa carne, a nossa, a minha, a sua, só pede para fazer o errado. Só quer fazer o que é errado, o que é certo, a nossa carne não quer fazer. Mas nós vamos sim, no nome do Senhor Jesus Cristo, tentarmos sempre fazermos o que é correto, porque não é nada fácil eu e você nos colocarmos firme no posicionamento pelo que é correto. Isso sempre tem um preço bastante alto. Se eu e você sempre estamos tentando fazer o que é certo, gente, tem preço muito alto a se pagar. Sempre parece ser muito simples, mas não é tão simples assim. Parece, mas não é.
Não é tão simples eu e você permanecer fiel ao que é fácil. Gente, não é tão simples assim permanecer fiel. É difícil. E agora, permanecer fiel ao que é fácil é difícil? Não, porque o que é fácil todo mundo quer. Todos nós queremos. Tem uma palavra aí que as pessoas falam assim: quando a coisa é fácil, o santo desconfia. A gente sempre vê pessoas falar isso aí. Isso aqui tá muito fácil. Não, quando é fácil, o santo desconfia. Porque na verdade, gente, o que é mais gostoso é o que é mais difícil. As coisas certas sempre é difícil. E a gente vê aqui que é fácil permanecer fiel. É fácil permanecer fiel ao que é errado. Ao que é errado é muito fácil permanecer fiel. Agora, o que é certo é difícil permanecer. É difícil, gente, mas nós precisamos estar de pé, fundamentado no que é correto, ou seja, firme, se posicionar naquilo que é correto. Então, vamos ver aqui, sempre parece ser muito simples. Permanecer fiel ao que é fácil. Alguns cristãos procuram ir pelo caminho mais fácil de se seguir. Quantas e quantos cristãos procuram o caminho mais fácil, o caminho mais curto? Gente, só que tem uma coisa: nunca se deve ir por atalhos, por o caminho mais curto. Vamos pelo caminho certo, não interessa ser mais distante, não. Vamos pelo caminho certo, por mais que seja distante, mas vamos chegar com mais segurança. Não vamos seguir atalhos de forma alguma, coisa mais fácil, porque não vai ser bom para nós. Tá bom? Não vai ser bom para nós. Então vamos permanecer aqui, mesmo que seja difícil esse caminhozinho que estamos indo, mas vamos, e um dia nós vamos alcançar a nossa vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, permanecer fiel ao que é de fácil aceitação popular. É fácil, é muito fácil nós permanecermos fiel naquilo que a população aceita, naquilo que as pessoas aceitam. E você fica ali todo regozijando, feliz da vida, mas não entende que está perdendo com Deus. Nós temos que ganhar com Deus, e mesmo que a gente perde para o homem, não interessa, o homem é criatura, é criação de Deus, e Deus é o Criador. Então eu e você precisamos ganhar com o Criador e não com a criatura. Então o nosso Criador é Deus, é o nosso Senhor. Mas alguns cristãos, infelizmente, alguns cristãos primeiro verificam qual é a predisposição da maioria. Se a maioria está para o lado errado, tem cristão que vai para o lado errado. Se a minoria está para o certo, eles não vão para o certo. Então tem muitas pessoas assim. É fácil? É muito fácil. É fácil fazermos isso, mas não vamos ter lucro com isso. Permanecer fiel ao que é confortável. É bom. Estou confortável, estou muito bom, é muito bom, vou permanecer. A pessoa, você aí com a sua casa, o seu celeiro está repleto de alimento. Você tem seu carro do ano, troca de carro todo ano, sua casa, sua mansão, não falta nada. Isso é muito bom. É muito bom permanecer fiel dessa forma, vivendo no conforto da vida, com a centralzinha aí, 24 horas, e aquele que está no quente, faltando o pão de cada dia, faltando talvez o café, e ele ali fiel a Deus, porque ele sabe que ele não merece nada. Quando as coisas faltam para mim e para você, nós temos que continuar agradecendo, porque nós sabemos que nós não merecemos nada, e Deus está ali, nós temos ali dando para a gente. Mas tem pessoas, infelizmente, cristãos, que eles só sabem ser fiel a Deus quando eles estão ali vivendo uma vida de conforto, uma vida confortável, aonde não lhe falta nada, né? Aonde não lhe falta nada. Então, alguns cristãos procuram aquilo que lhes cai melhor, conforto, e não quer nem saber dos outros e quer viver essa vida de conforto. É fácil? É muito fácil. Permanecer fiel ao que é conveniente, permanecer fiel ao que é inconveniente. Alguns cristãos fazem apenas o que se encaixa em sua agenda de compromisso. Só isso, restante, nada. Eita, é verdade isso, gente. Permanecer fiel ao que é conveniente, o que eles acham. Tem pessoas que acham que é conveniente isso, que isso aqui está legal, que isso aqui está certo, então vou fazer isso. Mas aqui a gente vê que alguns cristãos fazem apenas o que
se encaixa na sua agenda de compromisso. Caso contrário, já era. Não vou, não faço, não isso aqui. Não, vamos continuar, gente, sendo obediente ao Senhor. Tudo isso que foi falado aqui é muito fácil. Mas a gente não está procurando facilidade, a gente está procurando o que é certo, o que é correto, o que é verdade. Porque o crente, o cristão verdadeiro, ele vive na verdade. Nós precisamos viver a verdade porque é Jesus Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Santifique-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é lindo demais, é a verdade que liberta. Então vamos permanecer na verdade com Cristo. Permanecer fiel ao que Ele traz benefício. É bom. O que Ele traz benefício, você vai permanecer fiel, porque aquilo Ele está lhe trazendo algo que está lhe exaltando. Está lhe beneficiando, não está faltando. Então você é a pessoa que procura facilidade e permanecer fiel ao que traz benefício. Não é ruim. Não é ruim, só que não traz lucro espiritual. Isso não faz eu e você chegarmos próximo do Senhor. Não, alguns cristãos só lutam pelo que lhes trará vantagens. Caso contrário, está nem aí. Tem cristão que só luta pelo aquilo que ele traz vantagem, pelo aquilo que vai lhe trazer um lucro financeiro. Caso contrário, eles não estão nem um pouco preocupados com o que está acontecendo. Mas nós precisamos chegar pertinho de Deus. Não vamos procurar atalhos, facilidades, não. Vamos seguir o que é certo, independente que seja fácil ou não. Vamos sempre tentar fazer o que é certo, o que é verdadeiro, o que é verdade. Permanecer fiel ao que está errado. Alguns cristãos simplesmente fazem a opção pelo que está errado, porque é mais fácil. Muitos cristãos fazem isso, procurar o que está errado, porque é mais fácil para se cumprir. É mais fácil para se fazer, aliás. É mais fácil para se fazer o errado. Como é fácil? Agora, o que é correto, eu pago um preço. Você paga um preço. Agora, o que a palavra diz é que nós temos que fazer o certo. Esquecer o errado. Porque nós temos que viver a verdade. E a verdade é Cristo. Se nós ficarmos contrário à verdade, nós não estamos seguindo a Cristo. Então vamos sempre tentar estar na verdade, que a verdade é Cristo. A verdade que liberta as nossas vidas das coisas ruins. A verdade que limpa os nossos corações. A verdade que nos faz pisar em terra firme. A verdade que vai nos conduzir a um lugar de descanso com Cristo. Que vai nos conduzir à eternidade. Porque a verdade é o próprio Cristo. A verdade é o próprio Cristo, é o próprio Filho de Deus. Ele é a verdade. Então, se Ele é a verdade, vamos seguir essa verdade, essa coisa linda que Deus disponibilizou a nós, a morte de Cristo, para que nós pudéssemos hoje termos certeza de uma vida eterna, se isto é, se nós perseverarmos até o fim. Então, meus queridos, meus irmãos, meus amigos, vamos tentar sempre seguir o que é certo e não o que é errado, porque Deus tem coisas lindas, maravilhosas, tem coisas impressionantes para nos revelarmos lá na sua glória. E se eu e você quisermos saber dessas coisas lindas, necessário é que venhamos sempre tentarmos sempre estar na verdade, que é Cristo. Tá bom? Não vamos procurar atalhos, coisas fáceis. Não. Vamos fazer o que é certo, independente que seja fácil ou não. Mas vamos sempre tentar fazer o que é certo. Às vezes eu erro e você erra, mas tentando fazer o certo. Agora, quando nós erramos porque queremos mesmo errar, sabendo que está errado, fazendo uma coisa ali consciente que está errado, aí complica a sua vida com Deus. Aí complica a nossa vida com Deus. Mas às vezes nós tentamos fazer uma coisa querendo acertar e às vezes não acertamos, mas fazendo, sabendo que está errado, aí complica. Mas que nós possamos, enquanto é tempo, estamos vivos, estamos na terra, estamos no mundo, enquanto é tempo, vamos consertar a nossa vida. Conserte a sua vida, eu conserto a minha com Deus, e assim a gente vai chegar e alcançar a Cristo e viver a eternidade com Deus. Então, na manhã desse dia, oramos ao nosso Senhor. Maravilhoso Deus eterno, Senhor do céu e da terra.
Eu te agradeço nesses minutos maravilhosos que a qual o Senhor concedeu a mim, de poder estar aqui louvando e exaltando o teu santo e poderoso nome. Muito obrigada por tudo, Pai. Eu te agradeço por mais uma batalha vencida, mais uma vitória conquistada e uma missão cumprida de pregar a tua santa e poderosa palavra nesse dia. Deus abençoe todos nós, esse dia maravilhoso, que o Senhor possa nos abençoar, nos dê assim uma continuidade dessa semana coberta e protegida pelas tuas potentes mãos. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém, amém e amém. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós. Então, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus continue na sua vida, no seu coração e na sua família, no nome do Senhor Jesus de Nazaré.